Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje sobre o PIB pelo lado da oferta agregada. Então nós vamos estudar como o PIB ele é gerado pelo fluxo real. Eu passei para vocês, dentro da estrutura do AVA, as bibliografias e referências que vocês devem ler antes de assistir a nossa aula e, consequentemente, depois fazer suas atividades, ou seja, seus exercícios. Não se esqueçam que todas as aulas a gente vai colocar um exercício valendo 0,5 pontos, no qual você vai poder postar no AVA de vocês. Então, nessa nossa aula de hoje, no livro que vocês leram, principalmente no meio, ali que traz o capítulo 1, vocês viram um sistema econômico produtivo que, pelo lado da oferta, gera o fluxo real, ou seja, os bens e serviços que vão atender à necessidade humana. E pelo lado nominal, ou seja, o fluxo nominal, vai gerar a renda, a remuneração dos fatores, seja ela pelo salário, aluguel, royalties, lucro e juros. Essa renda forma a demanda agregada, que é uma próxima aula que o professor vai postar para vocês. Tá? Então, no nosso exemplo, ou seja, de produto pelo lado da oferta agregada, nós vamos analisar como o PIB funciona produzindo bens e serviços a preço de mercado. Eu coloquei um quadro aqui, que é o exemplo do nosso livro, ou seja, do meu livro lá no capítulo 1, que traz dois produtos. Então vamos observar. Nós temos o produto A e o produto B, poderia ser alimentação e vestuário, mas aqui é só para simplificar, em dois períodos, períodos 1 e período 2. Então, por exemplo, no período 1, o preço do A é R$ 7,00 e a sua quantidade produzida é 10. O produto B, o preço é 5 e sua quantidade produzida é 16. No período 2, que é o período seguinte, o ano seguinte, o preço de A é 9 e sua quantidade produzida é 11. De tal sorte que o preço de B é 6 e sua quantidade é 19. Então, no primeiro caso, nós temos, no item A, calcular o produto nacional nominal para o período 1 e 2, ou seja, o produto a preços correntes, e depois a sua taxa de crescimento. Então, nossa aula a gente vai fazer o item A, B e C. Okay? Então, no primeiro caso, o produto nacional nominal, o N aqui é nacional, de agregado, ele mostra 7 vezes 10 mais 5 vezes 16, ou seja, R$150 ou 150 unidades monetárias. Então, o produto, ou PIB, pela ótica da oferta agregada do ano 1 é igual a R$150. Usando esse mesmo raciocínio para o período 2, então nós temos ali 9 vezes 11 mais 6 vezes 19. Então, 9 vezes 11 mais 6 vezes 19, PIB é 213. Então, temos para o período 2, o 2 aqui, o produto nacional nominal foi igual a 213. E qual foi a sua taxa de crescimento? Quanto que cresceu o produto nominal? O produto nominal ele vai crescer com a diferença do período 2 menos período 1, divididos pelo período 1 vezes 100. É sempre assim, período final menos período inicial, dividido pelo inicial, vezes 100. Então, o que nós temos aqui? Usando as cores para a gente não se perder. 213 menos 150 sobre 150 vezes 100. Então, o produto nacional nominal no período 1 em relação ao período 2 foi igual a 42%, usando duas casas depois da vírgula. 42%. Tá? Então, não se esqueçam que o conceito do produto nominal ele é preços correntes e que varia ao longo do tempo. Vamos ver agora, me acompanhando aqui, a gente usa bastante quadro, você sabe que o professor gosta de usar o quadro. Então, vamos acompanhar aqui agora o Produto Nacional Real. E a gente vai mudar aqui, item B. Tá bom? Item B.
O produto nacional real, real no sentido de preços constantes, tá? Preços constantes, eu vou calcular da seguinte forma. Eu vou usar o ano base, o ano 2, tá bom? Tá? Poderia usar o ano 1, mas aqui no nosso curso a gente só vai usar o ano 2. Então, naturalmente, eu tenho que calcular o produto real de 1, botou L aqui, né? De 1/2. Então, ó, atenção para a fórmula. É o preço de A no período 2, porque é preço de 2, ó, preço de 2, vezes a quantidade de A no período 1, ou seja, quanto que foi produzido em 1, aqui no período 1. E preço de B, do produto B, no período 2, que é preços constantes, vezes a sua quantidade B no período 2, tá? Então, o produto nacional real de 1/2 é igual, vamos lá, vamos calcular, né? Olhando a cor aqui, né, pra gente não se perder, né? Então vai ser igual a 9 vezes 10, ó, o vermelhinho, ó. 9, preço de 2, vezes 10, a quantidade do período 1, ó, do período 1, mais 6 vezes 16. Ok? Então, o produto nacional, que é o agregado real do período 1/2, é igual a 186. Tá lá. 186. Então, achamos o produto nacional real igual a 186. Nós sabemos, e está lá no livro bem claro, que no ano base, o produto real é igual ao produto nominal. Se lembra que a gente fez o item A? É 213. Então, eu tenho que comparar 213 com 186. Então, a variação percentual do produto nacional real é igual a 213 menos 186 sobre 186 vezes 100, que é igual a 14,52. Usando duas casas. 14,52. Achamos o produto real do período 2 em relação ao período 1. Ok até aqui? Tá? Então, agora nós vamos para o item C, tá bom? Que é a inflação, o índice de preço e inflação. Tá. Então, vamos lá. Vamos calcular ali, ó. Então, vou apagar esse nosso exemplo aqui, ó. Já não preciso dele também, ó. Tá? Então, a gente vai colocar o item C, o índice de preço, e a taxa de inflação. Nós vamos usar o índice de preço de Laster para esse caso aqui, que é o produto nacional real, que a gente calculou, de 1/2, divididos pelo produto nacional nominal, que a gente viu no item A, do ano 1. Do ano 1. Então, aqui a gente tem 186, né? A gente está até usando a unidade monetária real, sobre 150. Corta unidade monetária com unidade monetária. Então, o índice de preço de Laster, que nós calculamos, ou seja, direto 186 dividido por 150, é igual a 1,2400. De tal sorte que a taxa de inflação no período vai ser igual a 1,2400 menos 1 vezes 100.
que é igual a 24%. Tá lá. Então a inflação é igual a 24%. Tá bom? Então anotem aí, né? Deixe isso bem registrado. E agora a gente vai conferir o exercício juntos, né? Tá bom? Aqui no nosso livro ali é um quadro 1.3 que mostra a conferência desse exercício. Ou seja, eu pego o produto nominal, pego o produto real e a inflação. E tem que fechar. Tá bom? Isso tem que fechar. Então vamos lá para o item D, conferindo o exercício. Daí a gente termina essa parte da aula. Então vamos lá. Entender. Conferindo o exercício. Então, a ideia central da gente conferir esse exercício, para nós economistas e cientistas da ciência social aplicadas, é saber que as variáveis nominais, nesse caso, o produto nacional nominal, que mede variação em preço vezes quantidade, e é igual ao produto nacional real, mais a taxa de inflação. Mais a inflação. Então é a soma das duas. Nesse sentido, ou seja, com os nossos números, nós temos lá 42% é igual produto real 14,52% mais a inflação que a gente acabou de calcular, 24,00. Ok? Então, temos, né, esse caso. É claro que a gente sabe que nessas taxas de inflação a gente não pode somar direto, a gente tem que transformar em índice e multiplicar. Então 42%, usando a matemática correta aqui, ó, é igual a 14,52 divididos por 100 mais 1. O mais é vezes, ó, cuidado, vezes 24,00 divididos por 100 mais 1, transformando em índice. Então, nesse caso, eu tenho 42% é igual a 1,1452 vezes 1,2400. Opa, aí fechou, que é 1,42. Matou o exercício está correto. Então, o que a gente tem? Que o real cresceu 14, o PIB real, o produto real, né? Pode ser o PIB também, cresceu 14,52 e a inflação no período do ano 2 em relação ao ano 1 foi de 24. Né? No total, o nominal foi igual a 42. Sabendo que na soma você tem que multiplicar e na subtração você tem que dividir. Tá? Então, para a gente mensurar o crescimento efetivo de uma economia, nós temos que usar sempre o produto real. Aqui a gente pode dizer, efetivamente, em termos de produção e, consequentemente, crescimento econômico, né, o PIB, ou Produto Nacional dessa economia, cresceu 14,52%. Com certa inflação, é verdade. Mas aqui um exemplo, tá bom? Então, eu conto com vocês no chat, né, que a gente pode discutir. Eu criei um chat específico para essa nossa aula. E também não deixem de fazer o exercício que tem exemplos que o professor deixou para vocês. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Vamos continuar se falando aí pelo Lava, tá? E qualquer dúvida, estamos à disposição. Forte abraço.